nova gestão, fazer com que... O Tiago começou a gravar. Deixa eu só colocar aqui. Então, nós precisamos visibilidade na biodança, né? Porque as escolas têm um foco, que é formar facilitadores. E a associação, o objetivo é defender, com certeza, né, o sistema Rolando Touro, mas também divulgar. Nós precisamos de visibilidade. Esse é o maior objetivo, né, da GB hoje. Então, eu dou as boas-vindas a todos e a todas, né? Estou super feliz de ver tantos rostinhos conhecidos e também alguns não conhecidos, né? Bem-vinda, Ana. A Ana já foi presidente da GB numa outra gestão, né? E na gestão passada eu fui vice. E hoje, então, eu estou com quase toda a equipe aqui da nova gestão, tá? Até gostaria que o pessoal se apresentasse. Só temos um componente que está ausente, mas as demais estão todos aqui. Por favor, pode se apresentar, Márcia. Eu sou a Márcia Weissheimer, e sou vice da GB, junto com esse time. Eu sou o Thiago, eu sou o secretário nessa gestão. Boa noite, eu sou Marinês, sou tesoureira da GB. Pessoal, eu sou a Simone Urtal e sou a conselheira aqui do grupo. Boa noite, eu sou Cláudia Cabreira e sou conselheira da AGB. E ausente está o nosso querido Vilmar Coelho, que também é do mesmo time das meninas, né? Da Cláudia e da Simone. Ele é conselheiro também da AGB. E eu sou Maria Helena Matos, sou facilitadora de biodança, né? Eu já facilito há 8 anos e assumi, então, junto com essa turma maravilhosa, essa gestão, né? 2025, 2026. E eu gostaria, então, de apresentar a primeira facilitadora hoje, com muito orgulho, né? Que ela já participou muito da AGB, né? Das diretorias anteriores. A Daniela fez trabalhos maravilhosos pela GB. Então, é com muito orgulho que eu chamo e apresento Daniela de Matos Schneider, formada em História, licenciatura, terapeuta integrativa e secretária da equipe de transplante da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E agora, com muita alegria, como ela diz, né, facilitadora de biodança. Ela é titulada pela Escola Solar de Porto Alegre. Então, é com você agora no tema A Biodança no Espaço Comunitário, um reencontro de si. É contigo, Daniela. Bem-vinda e Obrigada. parabéns pelo teu belo trabalho. Obrigada, Maria Helena, obrigada. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Tentei não ficar nervosa durante o dia, mas eu não sei o que vai sair, né? Mas deve sair alguma coisa tranquila aí no meio desse nervosismo do momento, né? É diferente estar desse lado da telinha que eu estava acostumada nas outras gestões da GB do que estar nesse aqui, né? Mas eu estou muito feliz porque eu vou estar trazendo um pouquinho do trabalho, do meu trabalho de conclusão e das aulas que eu tive a honra de poder dividir tudo que passamos nesse espaço tão especial. Então, eu vou começar, então, abrindo o vídeo
Deixa eu abrir aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Eu só gostaria de pedir que todos ficassem com seus microfones fechados, para não dar interferência. Bom, obrigada. Bom, então, o nome do meu trabalho se chama Biodança no Espaço Comunitário, um reencontro de si. Eu não cheguei por acaso nesse espaço, nesse projeto e na biodança, com certeza, né? Eu acredito que nada é por acaso, mas eu já estava na Escola Solar há algum tempo e eu dividia com minhas colegas um desejo muito grande de poder realizar um projeto com a biodança no espaço onde eu cresci. Mas, ao mesmo tempo em que eu ia fazendo a minha formação na Solar, ia acontecendo desse espaço ir desabrochando novamente. E quando eu estava pronta, esse espaço estava, entre aspas, pronto. E eu costumo dizer que nós florescemos ao mesmo tempo, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês. A biodança no espaço comunitário, esse espaço fica, algumas pessoas conhecem como Morro da Polícia ou bairro Cascata, em Porto Alegre. Foi o lugar onde eu cresci, o lugar onde eu dei minhas primeiras aulas, assim que eu virei professora de história. E ali nós temos uma história muito grande, eu e esse lugar. E foi ali que nós iniciamos a nossa primeira roda. Então, eu costumo dizer que esse espaço, ele é um espaço muito sagrado, né? Ali nessa região, agora eu não sei se eu vou conseguir pôr para vocês. Eu vou ir mais para frente para achar a foto que eu quero. Aqui. Aqui é uma das primeiras fotos desse espaço. Foi em meados dos anos de 1985, 86. Essa de azul é minha mãe. E foi quando começaram a se assinarem as documentações para essa associação nascer. E essa associação, quando ela nasceu, ela falava muito sobre a resiliência humana dessas pessoas que viviam nesse lugar, que é considerada uma periferia da cidade de Porto Alegre, né? E fala muito sobre a superação de toda essa comunidade juntas. Nós temos uma foto a mais, eu não sei se eu vou ter ela aqui, ou se depois eu vou ter ela, depois eu acho ela aqui para mostrar para vocês, que aparece o espaço bem como ele era. Aqui, achei. Então, Associação de Moradores do Alto Embratel. Aqui foi o primeiro espaço que nós tivemos. E nesses espaços, a comunidade se unia para juntar, para poder fazer o que eles chamavam de ranchos para distribuir entre as pessoas da comunidade que precisavam de auxílio, de apoio, e isso foi crescendo e se desenvolvendo. Até que chegou uma fase em que esse espaço ele virou um posto de saúde na comunidade. E a prefeitura solicitou que utilizasse esse espaço para toda a comunidade, foi um presente, e então iniciou-se nesse espaço o posto de saúde de toda a região ali, que nos atendeu muito bem durante vários anos, até que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o posto foi devolvido para a comunidade como ele estava, inclusive com as contas. Então, quando nós recebemos novamente esse espaço, nós tínhamos inúmeras contas para pôr em dia, para poder colocar luz e água ali dentro. E o primeiro movimento que se teve nesse espaço foi com a biodança. A biodança chegou e quando nós chegamos, nós decidimos que não seria a falta d'água, não seria a falta da luz, que ia impedir que rodas de biodança inaugurassem esse espaço.
foi quando a gente chegou nesse espaço, então. Então, eu digo que esse espaço cresceu junto comigo. Agora, esse espaço na parte de dentro, né? A gente recebeu o posto como deu, a gente pintou em torno dele por dentro. Nós levávamos garrafas de água e nós levávamos aqui, a gente já tinha luz, né? Mas antes desse momento, desse período da luz, a gente fazia ligação com bicos de luz emprestadas dos vizinhos que passavam os fios por essas janelas. E assim a gente iniciou, né? Aí eu trago uma frase da Odete que fala: biodança, co-criadores da vida, resgatando o que é saudável, qualificando relações, abrindo espaços, possibilidades, equilibrando emoções, trazendo de volta o instinto. Bom, seguindo então o trabalho, a apresentação, aqui eu já falei para vocês. Quando nós iniciamos nesse espaço, nós tivemos que fazer campanhas para arrecadar valores para poder ter um mínimo de dignidade, que seria ter a luz e a água nesse espaço. Então, nós fizemos diversos movimentos. E junto conosco veio a ONG Moradia e Cidadania, que é do nosso amigo, colega, o Arthur, né? Ele participa, atualmente acredito que é presidente aqui em Porto Alegre. E o Arthur pegou junto conosco e nos ajudou muito. Também tivemos ajuda da URGS, né? Hoje, os diretores da URGS são amigos muito próximos nossos da comunidade. Nós temos alguns eventos da comunidade e nós fomos crescendo. Aqui nós temos, eu falo um pouco do desafio de dançar a vida junto à minha comunidade, né? E eu trago outra frase que diz: em um mundo atual, onde frequentemente se encontram fome, genocídio, tortura e delação, e um sentimento de abandono íntimo, como é possível pensar em pôr-se a dançar? É uma frase do Rolando, né? Então, as primeiras aulas eu tive bastante dificuldade em as pessoas se aproximarem, né? Elas falavam assim: como dançar? O que é esse dançar? Eu não sei dançar, eu não vou dançar. Então, nós tivemos um primeiro momento para eles irem conhecendo a biodança e entendendo as transformações, né, que ela traz em nós. E aqui foi a divulgação, o planner de divulgação. Quem me ajudou foi o Luiz e a Vera, né? O Luiz Castanhegui e a Vera, sua esposa. A gente, então, o nosso propósito era levar a biodança a essa comunidade, né? E trazer um pouco mais, resgatar a cidadania, fortalecer a potencialidade de vida, né, melhorando assim a qualidade de vida de todos, né? Então, esse era o nosso grande objetivo. Bom, aqui a gente tem algumas fotos do grupo que foi aumentando, foi se movimentando, né? Em todas as fotos a minha mãe está presente, o que foi um presente para mim. Ver minha mãe passar por esse processo. A minha mãe é essa de vermelho numa foto e está de branco na outra. E muitas pessoas foram se aproximando, e pessoas muito jovens, e pessoas mais idosas, e aí as pessoas começaram a ver que biodança era para todo mundo, e que era maravilhoso poder passar por essa dança da vida, né? Aqui mais uma vez a divulgação que a gente fez. O programa, as aulas semanais de biodança era para os grupos de moradores. A gente não selecionava se eram mulheres ou homens, mas por fim vieram no final do meu projeto, né, das aulas que exigia o trabalho, eu tinha só mulheres. Inicialmente eu tinha alguns homens, mas assim eles vinham de vez em quando, né? E, bom,
O objetivo, através de um trabalho de ação social, oferecer aulas semanais de biodança para moradores do bairro Cascata, num grupo regular de biodança de 8 encontros com frequência semanal, com o tema Alegria de Viver. Né? Bom, o objetivo geral era a integração e reforço da identidade individual, grupal, comunitária e cultural dos participantes, bem como eu falei, despertando potencialidades, os valores do próprio participante, a importância do âmbito que ele se encontra e diminuindo as relações tóxicas a partir da noção vivencial de dignidade. Os objetivos específicos que a gente trouxe para esse trabalho foi identificar a presença singular no mundo, despertar a consciência do corpo, do ritmo interno, das necessidades, desenvolvimento da capacidade de se expressar sentimentos através da fala, do corpo, utilizando o movimento, a música, desenvolvimento da autoestima, trazendo mais integração consigo mesmo, com o grupo, com a totalidade, né? Bem o que Rolando propôs, né? Então, a gente trouxe como modelo teórico a identidade, inconsciente vital, o humor endógeno. E aí eu trago alguns relatos de algumas aulas, né, que nós tivemos nesse espaço, assim. Aqui eu falo um pouquinho de mim, eterna construção, né, por todo o tempo que a gente fica nesse espaço. E sobre os relatos que eu trago, em especial, eu tenho um relato de uma mãe que, para mim, ele é muito válido e muito importante, né? Deixa eu só abrir aqui para falar com vocês sobre o que ela me trouxe como relato. O nome dela é Gisele, ela permite que eu fale o nome dela. Aqui, essas fotos foram quando nós fizemos um carnaval, tá? Eu tive muitas mulheres que disseram que nunca tinham ido no carnaval na vida. E aí elas foram numa aula de biodança de carnaval, né? Aqui, a Gisele. A Gisele, no nosso último encontro, ela chegou cheia de vida, sorrindo, brincando e deu o seguinte depoimento. Dani, eu vim. Meu filho veio. Eu sou muito grata por estar aqui. Eu não estaria aqui se fosse há um tempo atrás. Eu estava em casa pensando no meu outro filho também e cheguei à conclusão que ele pode ser autista. E hoje ele não quer sair de casa, sabe por quê? Porque eu tentava esconder ele do mundo. Eu não queria que julgassem ele ou fizessem mal para ele. Tinha medo que não entendessem ele. Mas eu não vou fazer isso com meu outro filho. Quero que ele saia para a rua assim, que a sociedade o veja, o reconheça, o acolha com as suas limitações, qualidades, porque ele merece. Eu só criei coragem para esse movimento por causa da biodança, porque vocês me ajudaram a pensar e refletir. Então, esse foi um dos relatos mais incríveis, todos foram extremamente especiais, né? Mas foi muito especial esse relato da Gisele. Nós temos hoje 2 crianças autistas conosco e temos mais algumas situações. Temos a nossa idosa tem 76 anos e as nossas crianças têm em torno de 6, 7 anos. Na última aula tivemos até um bebê e tem sido assim um presente, né? Eu teria muito para falar sobre esse espaço e sobre as aulas e tudo que senti, né? Mas e vivi, né? Mas eu acredito que perceber o quanto a biodança pode contribuir em espaços como esse e como nós devíamos ter apoio para poder construir mais e mais espaços como esse. Eu acho que esse é um dos principais aprendizados e força que eu levo comigo.
sobre a importância que tem também de nós conseguirmos ter apoio, né? Tanto apoio financeiro, sim, porque o profissional da biodança ele tem que receber, ele tem que ter a sua questão financeira, o seu retorno financeiro, sim, mas ele tem que ter também apoio de outras instituições que consigam ver o poder da biodança, né? Quanto ela é grande, o quanto ela pode fazer a diferença, o quanto ela transforma. Então, eu acho que eu muito mais aprendi e ganhei um presente com tudo, com todo esse processo do trabalho e das aulas, enfim, do que qualquer outra coisa, assim, né? E hoje também eu ainda tenho o presente de ver minha mãe dançando e assim, e saber que ela vai hoje, eu até brinco com a minha turma, na primeira aula foi perguntado, né, o que as pessoas, na segunda aula, perdão, na roda verbal da segunda aula, como foi a primeira aula. E a minha mãe foi a única que disse assim: eu não gostei. Eu não gostei, eu achei muito, me incomodou muito, eu não gostei, eu acho que eu não venho mais. E hoje ela é a aluna que não falta. E eu um dia perguntei para ela: mãe, eu não quero que tu vá por causa de mim, eu quero que tu vá por causa de ti. Sei que hoje ela vai por causa dela. E a Gisele vai, que é essa moça que deu o relato com o filho dela, com muita alegria. E eu acho que eu tenho ali milhares de histórias para contar, mas como o nosso tempo é pequeno, eu tento hoje colocar esse pequeno espaço de tempo um pouquinho do que foi esse presente desse trabalho de conclusão e dessa vivência no lugar onde eu nasci, onde eu cresci e que tem o meu coração. E eu acho que aqui a gente vai finalizando. Deixa eu ver se tem mais algum pedacinho. Depoimento. Tinha mais um depoimento bem rápido. Para mim, viver essa experiência é incrível. E ter aula de biodança foi maravilhoso. As aulas foram incríveis, consegui me conectar com o meu eu bem superior. Aprendi a sentir o sentimento mais profundo que tenho. Aprendi a entender minhas emoções e controlá-las mais, principalmente a ansiedade. Aprendi a importância da gente se conectar com o olhar para o outro de verdade. Como tenho bastante ansiedade, a biodança me fez muito bem. A outra pessoa botou: o que posso dizer? A biodança é muito importante para mim em tudo. Para mim, fez muito bem. Como eu já tinha, essa é uma aluna que já fazia biodança há 2 anos numa outra comunidade. Ela botou: já fazia antes. Aí eu dei continuidade contigo. Muito boas aulas, uma pessoa maravilhosa. Aqui na biodança esquecemos todos os problemas de saúde. Ajuda na mente, no corpo e na alma. Se Deus quiser, logo quero voltar de novo. E tem algumas alunas que elas não sabiam explicar a biodança no início e elas resumiam dizendo assim: convidavam as pessoas na rua e diziam assim: a biodança é uma coisa incrível porque eu entro lá sentindo dor e eu saio sem sentir nenhuma dor. E eu não sei bem o que acontece, mas sei que acontece isso. E então, assim, para mim foi um presente. É um presente hoje, está passando um pouquinho para vocês. E nós seguimos na comunidade, nós seguimos tendo aulas semanais e nós seguimos com outros. Hoje nós temos outros companheiros de estrada e assim esse projeto continua. E é isso, acho que assim eu encerro um pouquinho da minha palavra, falando um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão e sobre esse lindo projeto que ocorreu no bairro da Cascata. Passo a palavra para ti, Maria Helena. Parabéns, Dani. Eu tenho certeza absoluta que deve ter sido emocionante, né, você ter feito esse trabalho na tua comunidade, aonde você cresceu, aonde você foi professora, enfim, isso deve ser maravilhoso.
A GB vai disponibilizar os trabalhos, né, para quem quiser ler, porque a apresentação geralmente é, é uma pequena parte do que é o trabalho de cada um, né? Então, se alguém tiver interesse, é só nos falar que a gente disponibiliza o trabalho das meninas. Então, agora eu vou apresentar a dupla, né? Dione Maria da Silva, economista de formação, bancária aposentada, ela trabalha como terapeuta transpessoal, facilitadora de biodança, formada pela Escola de Biodança Porto Alegre, Frater. A Guacira Batista Teixeira, educadora física aposentada, instrutora de yoga e facilitadora, né, de biodança. É com muito carinho que eu recebo essa dupla, elas fizeram o trabalho em conjunto e são colegas formadas pela mesma escola que eu formei, então, com muito carinho, eu passo a palavra para uma das meninas. Bem-vindas. O trabalho das meninas, então, é biodança e uma outra abordagem de de autoconhecimento. Boa noite, todos me ouvem bem? Sim. Meu nome é Dione. Boa noite, meu nome é Gualcira, mas conhecida como Cira. Eu quero começar dizendo que eu já me emocionei com a apresentação feita pela Dani e que então já estou aqui com a voz trêmula, né? Mas, inicialmente, eu quero agradecer pelo convite feito pela Maria Helena, né, para trazermos o nosso trabalho de conclusão neste espaço. Queremos também agradecer a presença aqui todos são especiais aqui, mas nós queremos destacar a presença da Aline, que é a presidente da Associação Pathwork Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós já vamos falar o que é isso, o que é Pathwork, né? Está aqui também o nosso supervisor pelo lado da biodança, o supervisor do projeto, que é o Marco, né? O Marco Fagundes. Temos algumas amigas aqui do Pathwork e algumas delas, temos participantes aqui também do projeto, a Claudete, e algumas das amigas conhecem a biodança e o Pathwork. Então, eu acho que vão também sentir um pouco do que eu trago hoje, eu e a Cira, né? Também, assim, nós, eu e a Cira, nós somos formadas, como a Maria Helena falou, pela Frater, que é uma escola de Porto Alegre, dirigida pela Mirtes Gonzalez. Nós nos formamos em 2024, e o nosso trabalho de conclusão, ele trata de um percurso que nós oferecemos em 2023, e o que nós vamos falar aqui são os resultados, né, que foram observados, e especialmente também essa relação de parceria, porque os trabalhos da biodança são normalmente feitos individualmente, e nós fomos autorizadas a fazer em dupla, nós fomos autorizadas pela escola e pela associação a levarmos adiante um projeto, e nós já vamos falar um pouquinho disso. Também só quero trazer que, conforme a Mirtes, né, trouxe na nossa banca, nós chegamos na biodança com uma bagagem, né? A Daniela falou ali da história dela, e nós, eu e a Cira, nós já trilhávamos um caminho de autoconhecimento, e um caminho que para nós tem um valor imenso, né? Então, que foi muito transformador nas nossas vidas. E na medida em que nós fomos, né, fazendo a escola e tal, a nossa ideia foi de oferecer um percurso onde as duas abordagens pudessem ser
praticadas juntas e acompanhar o que ia acontecendo com as pessoas, já que para nós essas duas abordagens foram assim muito transformadoras. Então eu vou abrir a apresentação, né, Cira? Uhum. Alguma coisa na luz aqui, mas acho que não vai ter problema. Volta um pouquinho. Isso. Então, o nome do nosso percurso é Quem Sou, um caminho vivencial de busca de si mesmo. E como a Johnny já colocou, quem sou, né, essa busca de autoconhecimento nos levou a esses dois caminhos. E o que foi, e o que nós queríamos saber é se a transformação que aconteceu conosco, se aconteceria também com outras pessoas. E essas duas abordagens, elas tiveram um papel muito importante no fortalecimento da nossa identidade. Então, o eixo central desse percurso foi identidade e integração. Uhum. Seguimos, então. Opa! Este grupo que se formou se tornou, então, a matriz da experiência desse projeto, né? O percurso teve 15 encontros, 3 de lançamento e 12 de percurso propriamente dito, né? Cerca de 20 pessoas transitaram ali inicialmente, mas permaneceram com assiduidade 16 pessoas. O percurso foi oferecido para iniciantes, tanto na biodança quanto no Pathwork, mas nós contamos ali com 2 participantes que tinham uma vasta experiência, mais de 40 anos na biodança, os 2 didatas, né? E que também participaram porque queriam, então, conhecer um pouquinho do Pathwork. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre... Tu segue, né, Johnny? Isso. Passou o slide. Eu acho que para a maioria dos que estão aqui, né, essa palavra Pathwork é algo novo, né? Então, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento e de transformação interior. O Pathwork reúne a nossa dimensão psicológica e também a espiritualidade. Não se trata de terapia, também não é uma religião, né? É um conjunto de conhecimentos, de ensinamentos que foram canalizados por Eva Pierrakos, ela uma austríaca, naturalizada americana, entre os anos 1957 e 1979. Ela era uma médium e ela recebeu estes conceitos de uma entidade que se intitulava o Guia. Esse conhecimento, ele compõe 258 textos, que nós chamamos de palestras, e que estão disponíveis aí nas redes sociais, mas existem formações específicas para trabalhar com este método, de forma individual e grupal, e eu e a Cira, como eu já disse, nós já éramos facilitadoras de Pathwork quando nós entramos na biodança. Então, eu vou falar, trazer o que é a biodança, né? Até porque tem muitas pessoas aqui que não fazem parte da biodança. A biodança foi criada por um chileno, Rolando Toro Araneda, nos anos 60, que é bem o período que também o Pathwork chegou até nós. Ela é uma metodologia que utiliza a música, também o canto, o movimento, a dança e situações de encontro em grupo. Tem uma definição de biodança que o Rolando Toro trouxe, que diz assim: biodança é um sistema de desenvolvimento e integração humana e renovação orgânica, porque existe um aspecto fisiológico no trabalho de biodança.
e também de reeducação afetiva, porque a biodança não se dança sozinho, diferente do pathwork, que também tem um trabalho individual, a biodança só acontece em grupo. Ela também é um sistema de reaprendizagem das funções originárias da vida, porque o Rolando Toro, ele partiu de um princípio que é o princípio biocêntrico, que coloca a vida no centro. Então, essa reaprendizagem das funções originárias da vida é se reconectar com essa pulsão de vida em nós. Eu tô com problema de luz aqui, gente. Vamos ver se eu consigo resolver. E eu acho que era isso sobre biodança. A metodologia busca, faz um trabalho através de vivências integradoras. Seguimos então, Cira. Eu vou seguir um pouco sem luz, tá? Mas eu continuo aqui. Tá bom. O nosso tema, então, de trabalho, identidade e integração, nós vamos falar como é que cada uma dessas abordagens vê a identidade e a integração. E também por que nós escolhemos esse tema. Então, a identidade em biodança se refere à nossa essência, aquilo que nós somos desde que nascemos, mas que vai se transformando ao longo da vida, e como nós somos seres gregários que não sobrevivemos sem o outro, as relações que nós temos vão transformando e integrando essa identidade, né? A identidade, ela diz respeito à nossa autoestima e à nossa autoimagem. A integração em biodança, ela acontece através do despertar dos Acho que caiu a internet dela, né? Eu acho que sim. Então, só complementando ali o que a Cira estava falando sobre a integração da identidade em biodança, ela se dá através das 5 linhas de vivência: a vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Nós tínhamos também aqui uma combinação de falar um pouquinho sobre, do ponto de vista pessoal. Vou deixar que, se ela voltar aí, ela possa falar da questão da identidade para ela. Eu vou seguir falando desse conceito, identidade e integração, do ponto de vista do Pathwork, né? Então, a identidade, ela é trabalhada no Pathwork através do estudo da natureza humana, os aspectos que constituem a nossa personalidade, que são, né, por vezes, contraditórios. Então, o Pathwork é um mapa das instâncias que compõem o ser. A criança interior, o nosso eu superior, os nossos defeitos, as nossas máscaras sociais, e na medida em que nós vamos reconhecendo essas partes, é que nós vamos percebendo essa inteireza, né? E esse conjunto dessas partes é que nós chamamos no Pathwork de eu real. Então, o eu real integra todos esses fragmentos. O objetivo do Pathwork é ativar a consciência espiritual. E espiritualidade do ponto de vista, assim, do que se vive no cotidiano, né? Também é uma espiritualidade corpórea. Também se busca desenvolver no Pathwork o senso de presença nos aspectos físico, emocional, mental e espiritual. Bom, e aí, trazendo um pouco de o que me levou, né, a buscar estes trabalhos de autoconhecimento, sempre foi a questão do estabelecimento de vínculo, né, do senso de pertencimento. Bom, acho que fiquei sozinha aqui, né? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Eu voltei. Eu não terminei ali, né? Só para dizer que essa
Integração em biodança trata então dessa coerência existencial, dessa ação que é coerente com o pensamento e com o sentimento. E na minha vida, né, como que isso como isso é para mim, né, questões de autoestima, de autoimagem e essa pergunta mesmo de quem eu sou e a minha expressão no mundo, a minha identidade, como eu me expresso no mundo, sempre foram questões que me levaram a buscar esses dois caminhos. Eu já falei do Pathwork, Cira, e aí eu vamos vi. seguir trazendo então sobre as semelhanças, as diferenças e, do nosso ponto de vista, a convergência entre essas duas abordagens. Então, como semelhanças, a gente percebe que as duas abordagens têm uma visão fenomenológica, ou seja, elas são voltadas para a experiência subjetiva. Também são metodologias que trazem uma visão sistêmica, ou seja, o ser humano como parte de um todo maior interligado à vida. Ambas atuam nessa dimensão da relação, na dimensão relacional. Elas enfatizam o sentir e elas promovem o despertar de potenciais adormecidos. E em termos de diferenças, né? A diferença principal está no método, né? O método da biodança é vivencial, é experiencial, né? E no Pathwork, embora sim se trabalhe, né, com vivências, tanto nos grupos quanto nas sessões individuais, mas a característica do Pathwork é ser um método teórico reflexivo. Uma outra diferença bem significativa: na biodança se trabalha a saúde, os aspectos positivos do ser, né? E no Pathwork a ênfase recai sobre o desenvolvimento dos aspectos imaturos que nos constituem. E também uma outra diferença que a gente pode trazer é que na biodança o corpo é a via de expressão do potencial humano. E o Pathwork, vamos dizer assim, está mais atento aos aspectos sutis e inconscientes que nos constituem. Com relação à convergência, nós entendemos que ambos são práticas complementares nos efeitos e nos objetivos. Então, a biodança, como a Cira já disse, né, promove a coerência existencial, tendo como referência o princípio biocêntrico, né, que é a vida como o valor maior. E o Pathwork promove a autorresponsabilidade, então traz mais para o pessoal, né? Se trata de perceber a nossa contribuição naquilo que acontece na nossa vida cotidiana, né? Nós afetamos e somos afetados. Então, o Pathwork nos convida a nos tornarmos adultos, né? A reconhecer os padrões condicionados que carregamos e a transcendê-los. Então, com relação aos efeitos, ambas promovem o fortalecimento da identidade, a integração do ser, e ambas tratam dessa conexão profunda entre o eu e o outro, que nos leva ao nós e que leva à relação. Seguindo, então... Não, mudou de tela aqui. Agora mudou. Mudou para vocês também? Mudou. Então, desde o início, né, desde que nós planejamos oferecer esse percurso e também ali enquanto executávamos e depois na redação do TCC, o tempo todo nós nos perguntávamos isso, né? Mas qual a contribuição que o Pathwork pode trazer à biodança e vice-versa? E qual é a contribuição da biodança no Pathwork, né? Então, de uma forma assim bem sintética, né?
A beleza do Pathwork está em desenvolver esse senso de autoobservação. E aí eu poderia falar muito disso, mas eu só vou trazer a reflexão que eu faço e que é o que, né, a gente tentou levar assim para esse grupo. A reflexão sobre o que nos impede de sustentar esse estado de presença, de afetividade, de amorosidade que nós tão bem conhecemos nas rodas de biodança. Por que será que a gente não consegue sustentar isso na vida de uma forma geral? Então, qual a contribuição da biodança no Pathwork? A biodança, ela traz essa conexão com o corpo, como a Johnny já falou, apesar de que no Pathwork também existem trabalhos vivenciais, mas a biodança sendo totalmente uma metodologia vivencial, ela nos leva, através dessa conexão com o corpo, para a presença, para a conexão com as nossas emoções e para a conexão com o nosso inconsciente. E um outro aspecto importante da contribuição da biodança para o Pathwork é que o grupo de biodança, ele traz um continente afetivo e que gera os fatores necessários para que a identidade possa se manifestar e se expressar. A identidade mais coerente, mais o eu real, como se diz no Pathwork, né? O Rolando Toro diz assim que o grupo é a matriz de renascimento. E é isso que acontece num grupo. A gente consegue se expressar mais coerentemente com como a gente é, com o nosso eu verdadeiro. Uhum. E aí vamos seguir falando de como que nós aproximamos esses dois métodos, né? Porque a ideia era essa, era só aproximar, né? Praticar juntas. Então, a biodança tem dois momentos, né? Tem a roda verbal e tem a vivência, o momento da vivência. O que nós procuramos fazer é levar alguns conceitos do Pathwork para reflexão na roda verbal. Em alguns encontros se fez isso, em outros encontros se deixou mais espaço para partilha, né? E na vivência se fez os exercícios de biodança com todo o cuidado da progressividade, usando a semântica musical, enfim, todo o protocolo da biodança para se dançar. E algumas costuras, sim, foram feitas nas consignas, né? Trazendo, então, essa costura entre as duas abordagens. Aqui tem alguns temas, né, que nós trabalhamos. Nós usamos resumos do Pathwork, né, falando dos múltiplos eus, da criança interior, das defesas, da autoimagem idealizada, que são as máscaras, os tipos de personalidade. E depois nós, na vivência, nós dançamos os temas eu sou muitos, criança interior, continente emocional, autocuidado, integração do ser e reverência à vida. Bom, e por fim, então, nós vamos falar, né, dos resultados em termos de evolução da identidade e da integração, né, o que se observou para o grupo, para aquele grupo que participou, e também falar um pouquinho dessa experiência de ter feito o trabalho em dupla. Então, eu vou falar aqui, vou trazer sobre como é que a gente avaliou essa evolução da identidade e da integração no grupo. Nós utilizamos alguns instrumentos de avaliação. Um dos instrumentos que nós utilizamos foi um instrumento de observação das categorias de movimento. Para quem não é da biodança, né, o movimento é muito estudado, né? Por exemplo, a fluidez do movimento. E a gente também filmou
pedimos autorização para o grupo para filmar o movimento deles e para perceber essa evolução. E também nós usamos questionários, porque nós queríamos avaliar como que o grupo estava se sentindo, porque a biodança ela tem esse trabalho neurofisiológico, né, onde se busca chegar a uma estabilidade, uma harmonia, ao estado de homeostase, e a gente queria ver como é que acontecia isso, como que as pessoas se sentiam, as sensações, as percepções, as emoções que vinham à tona, né? Uhum. Então, de uma forma assim breve, né, o que nós observamos em termos de evolução para aquelas 16 pessoas que participaram com assiduidade é que o grupo ganhou no seu conjunto maior fluidez de movimento. Nós temos um videozinho, nós vamos mostrar isso e a gente procura filmar sim o movimento, não nem o corpo todo, né, mas mais o movimento das pernas. Então, ao longo do percurso, ganharam um pouco mais de fluidez e maior capacidade de contato, maior expressividade e o mais importante, né, integração entre eles. E aí eu já vou falando um pouco da experiência de parceria, depois a Cira faz o fechamento. Bom, né, o que nós oferecemos, que é o tal do quem sou, passou o tempo todo por nós, né? Nós optamos, né, escolhemos aproximar duas metodologias, fazer o trabalho em parceria. Então, essa dualidade, ela nos atravessou, né, o tempo todo. E a gente pôde contar também com a fluidez da biodança, né? A alegria, o relaxamento que a biodança traz. Então, essa questão de passar do conceitual para o experiencial foi algo que nos acompanhou o tempo todo, né? Especialmente para mim, essa foi uma experiência marcante, porque eu tenho essa coisa do teórico, né? E ao mesmo tempo um desejo enorme de poder estar, né, em união. E o que eu posso dizer, assim, que é algo que vem, né, acontecendo ao longo destes anos, é que a biodança, ela amoleceu em mim, né, um padrão de rigidez, vem amolecendo um padrão de rigidez que eu aprendi e venho aprendendo a conhecer em detalhes pelo caminho do Pathwork. Para mim, na minha experiência, a união dessas duas abordagens, né? O Pathwork, ele me ensinou a autorresponsabilidade, que a cada vivência que eu tenho, a cada conflito que eu tenho, tem uma parte que é de minha responsabilidade. E essa parte eu preciso cuidar. E a biodança me trouxe esse continente afetivo, essa segurança de poder ser quem eu sou, de poder me expressar do jeito que eu sou, né, com o que tem de melhor em mim e também com as partes que são imaturas em mim. Essa coragem, né, de poder me expressar. A gente chega ao fim desse trabalho achando que é possível, né, que foi bem produtiva essa aproximação, que as duas abordagens juntas trouxeram profundidade, amplitude para esse trabalho de autoconhecimento. A gente quer passar o vídeo, né? Eu convido vocês a observarem o movimento das pessoas quando no começo e depois mais no final. A música que toca não é uma música usada em biodança, foi uma música que uma das pessoas do grupo nos trouxe. Ela é do Pramit Almeida e chama Quem Sou, o mesmo nome do percurso. Você vai conseguir passar daí, Cira? Tá liberado para eu? Eu acho que sim. Não está liberado para eu Só um compartilhar. momentinho, eu vou passar para ela agora, tá? Tá. Tô passando aqui.
É que eu não tô achando a Cira agora. É Gualcira. Gualcira. Igual Cira. Ninguém sabe quem é a Gualcira. Tá. Agora, opa. Agora sim. Um pouquinho que eu acho que eu não botei. Aqui. Sentir no peito o próprio coração, andar de pés descalços em qualquer direção, faz viver o amor. É preciso acreditar, o corpo se entrega em ser só o que se é, entre o céu e o mar, confiar. Escute o som. É o coração. E o medo vem. Me congelar, te amarrar, ao me prender, desesperar e rastejar. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a força de um leão, eu sou a fúria de um vulcão, eu sou um grito de tesão, o amor além de uma paixão. Arriscar, libertar, encontrar do sol. E ser só o que se é, entre o céu e o mar. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a força de um leão, eu sou a fúria de um vulcão, eu sou um grito de tesão.
É isso. É isso. Então, parabéns, Johnny e Cira, pela bela apresentação, né? Essas três facilitadoras foram maravilhosas. E eu gostaria, além de agradecer, né, a todas elas, fazer uma pergunta para as meninas. Primeiro para a Daniela. Então, Daniela, qual foi o teu maior desafio em fazer teu trabalho nesse espaço comunitário? Eu tava indo digitar para as meninas para dar parabéns ali. Já parabenizo por aqui primeiro. Muito lindo o trabalho, meninas. Nossa, bem profundo, né? Me atravessa, amadas. Então, Maria Helena, eu acho que foram. Eu estava pensando no que responder, mas eu acho que foram muitos processos, assim. Eu acho que como alguém que está caminhando agora como facilitadora de biodança, eu acho que os desafios maiores foram dentro de mim e não os externos, sabe? Não era falta de estrutura, não era o aluno que não vem, né? De repente, algumas coisas me batiam do tipo, ai, agora por que pararam de vir os homens? Porque a gente se questiona sobre tantas coisas quando se é as primeiras vezes assim, né? E eu acho que os maiores desafios foram meus da minha caminhada, assim. E como tudo na biodança cada um sentiu da sua forma como deveria, né? E eu acho que foi assim, sabe? Eu tive um processo assim de crescer, de amadurecer, de compreender algumas coisas e seguir na caminhada, né? Porque isso é eterno, né? A gente vai para sempre aprender muito, assim, né? Mas eu acho que são esses os maiores desafios, né? E é um aprendizado eterno, né? Gratidão, Dani. Agora para as meninas, a Cira e a Dione, se vocês gostariam de trazer mais alguma coisa pela escolha de terem feito esse trabalho em dupla, porque geralmente na biodança a gente faz sozinha, né? A sua monografia, e vocês tiveram essa escolha de fazer em dupla. Então, gostaria de ouvi-las. Eu acho que a Dione depois pode falar. Sim, é um grande desafio, né? Essa questão da identidade, ela nos atravessou todo o tempo, como a Dione já falou, mas o que eu acho que é mais importante, a gente foi colocando em prática o pé à Turquia biodança todo o tempo, né? Nós passamos por algumas maratonas juntas e isso também foi sendo trabalhado, mas eu acho que o mais importante de tudo é que o que nós teríamos feito sozinhas não chega nem assim na... Travou novamente aqui Caiu novamente. Congelou, né? É. Acho que a Cira está trazendo que o trabalho feito em dupla, ele se tornou para nós, né, maior, mais profundo, comparativamente, né, se a gente tivesse feito cada uma o seu, e nós tínhamos pensado nisso, né, de cada uma tirar as suas conclusões, apresentar 2 trabalhos, né, e nós fomos construindo essa possibilidade de ir juntas até o final, né? E, na verdade, tanto no Pathwork quanto na biodança, é isso que a gente aprende, o difícil é pôr em prática, né? Que é a tal da união e construir junto e tal, né? Mas na primeira dificuldade, a tendência nossa é separar, né?
e a gente percebeu isso, né? Juntas ficou algo que para nós nos surpreendeu. Então, esse é o desafio. Se tem aqui ainda pessoas que estão fazendo a formação e que pensam, né, em fazer o trabalho em parceria, é uma possibilidade de se surpreenderem ao final. E é Que isso, bom, Joana. gratidão, e também só quero mais uma vez parabenizar a Dani, porque muito linda assim o teu trabalho, e a gente se dá conta da beleza que é a biodança mesmo, assim, ao ouvir um relato assim, né? Porque a gente conhece, assim, de estar, né, nos grupos e tal, mas quando se assiste algo que é trazido dessa forma, é muito lindo, realmente a vontade é de levar para muitos, né, essas rodas. Que bom. Eu estou extremamente feliz, né, com as três facilitadoras que nos permitiram estarmos aqui hoje, né, acolhendo e apresentando esses trabalhos tão lindos. Eu passo para o Tiago, porque eu não sei, Tiago, tem alguma pergunta no chat? Peraí, eu acho que não tem. Eu tô vendo aqui que a Balseira tá voltando, tá? Hum. Vamos ver o Ah, ela chat está aqui. Acho que tem voltando, que uma bom. manifestação. Vamos ver se é uma pergunta. Não, é uma pessoa parabenizando. Uhum. Mas se E tiver alguém que gostaria de fazer alguma ó, colocação para as meninas, né? a Simone, acho que está querendo Por favor, falar. por favor, Simone. Eu queria trazer uma palavrinha assim para Dani, né? Nós começamos juntas em 2014, né, Dani, na escola da Zélia Vilarinho. Então foi a minha primeira amiga, meu primeiro amor dentro da biodança. E poder, assim, estar hoje junto aqui contigo é uma alegria, porque eu sei o quanto tu é capaz, né? O quanto tu, né, teve que fazer as tuas paradas, as tuas pausas, né? Foi ser mãe, foi desenvolver seu papel de mãe, mas nunca deixou que a biodança fizesse parte da tua vida. Então, eu sou muito feliz, assim, de hoje estar aqui e saber que tem aí uma facilitadora já atuando com muita excelência, né? Com muito amor, sei o quanto tu é capaz. E sou muito grata. E a comunidade, né? É muito feliz, com certeza, de te ter aí junto, né? Então, segue firme, minha amiga, porque temos muito trabalho a fazer. E parabéns também a Dione e a Cira, né? Belo trabalho, trazendo essa integralidade, né, dentro da biodança, trazendo e abarcando outras ferramentas tão potentes que soma, né? Para mim, a biodança ela é uma ferramenta de integralidade, uma das mais potentes que eu vejo, né, de todas as formações que eu já fiz. Então, eu vejo que trazer outras que são coerentes com a biodança é muito lindo. Então, um dia quero dançar esse percurso aí com vocês. Vai ser lindíssimo. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, Se tiver Simone. mais alguma pessoa querendo fazer uma pergunta, a gente pode ouvir a pergunta, ou então eu vou convidar para que a gente sorria para tirar uma foto final. A gente sorria olhando para a câmera. Tem uns sorrisos bonitos que aparecem assim, e aí a gente quer fotografar, só que não. Então tem que avisar antes. A Cláudia, Acho acho que que quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Bom, Cláudia. meninas, na verdade, eu não tenho pergunta para fazer para vocês, mas eu não poderia, assim, deixar de dar os parabéns. Dani, que lindo trabalho. Me emocionei diversas vezes aqui escutando e vendo as imagens, porque cada vez mais esses trabalhos, quando a gente vai escutando, vendo, a gente vai se motivando e percebendo assim a importância de divulgar a biodança, levar, né, e espalhar essa semente assim do amor. Então, senti isso muito pertinho de mim aqui. Parabéns. Então, a gente sabe assim as pessoas que caminham por esses territórios, né? A gente sabe que é um pouquinho difícil, mas a gente não pode desistir. Então, quero te dizer que tá de parabéns, facilitadora Dani.
Dione, nossa, Dione Guacira, que lindo, lindo tema. Fiquei assim encantada. Faço minhas palavras a Simone. Quero também dançar um pouquinho mais, conhecer esse trabalho maravilhoso que vocês estão trazendo. E isso também faz com que a gente se dê conta assim que a gente pode estar trazendo, né, esses caminhares diferentes, mas que vão complementando. Então, foi muito bonito, muito lindo, e eu não conhecia, né? Uma ferramenta que eu não conhecia. Fiquei assim bem encantada e curiosa, na verdade, fiquei bem curiosa. E desejando para vocês assim felicidades facilitadoras, a Cira e Dione. Parabéns para vocês. Mais alguém É, gostaria de Eu falar para as gostaria, meninas? eu gostaria de parabenizar a Dani pelo seu trabalho na biodança, que eu vim a conhecê-lo através da Cira e da Dione. Eu faço parte do grupo da Dione de Patchwork, né? Então, esse trabalho me aproximou de um outro trabalho que veio me trazer algo de mim, algo das pessoas que eu convivo, né? Algo das pessoas que eu reconheço ali fora como seres humanos, né? Então, assim, os dois trabalhos são de uma potência muito grande, né? E fica assim a critério de cada um, né? Aprofundá-lo, né? Querer conhecê-lo e torná-lo, né? Um caminho para a sua existência. Então, assim, parabéns ao trabalho da biodança, né? Esqueci o nome, desculpe, Da desculpa, Daniela. da Daniela, né? Porque fazer um movimento, e cada uma de nós sabe, né? Ele é tão difícil e tão profundo e tão presente na nossa vida, né? Tão espiritual na nossa vida. E o patchwork também nos traz esta nossa parte divina, né? Através desses movimentos da vida. Então, assim, eu participei de um trabalho muito lindo e continuo participando, né, de um trabalho muito, muito, muito lindo. O patchwork e a biodança. Parabéns, meninas, né? É um encanto e é um prazer imenso, né? Sentir e participar da vida de vocês e da grandiosidade e da profundidade que são esses trabalhos, né? Muito obrigada. Que bom, Claudete, ouvi-la. Gratidão pelas suas palavras. Realmente foram dois trabalhos maravilhosos, né? E eu só tenho que agradecer por essa contribuição de cada um, né? Mais alguém gostaria de se expressar? A Ana, Ana, É, bem-vinda, Ana. obrigada, Maria Helena. É assim, primeiro eu quero parabenizar a AGB, porque eu acho que essa oportunidade de estar escutando esses belíssimos trabalhos é emocionante, né? Então, como a Maria Helena abriu a noite, né, dizendo o quanto é importante essa visibilidade, né, da AGB e levando para tantas pessoas, né? Então, acho que esses momentos são muito, muito gratificantes. Então, gratidão, né, a essa nova diretoria, porque eu sei o quanto isso é desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante, né? Então, e que sigam firmes e fortes nessa nova jornada. E agora, com relação aos trabalhos, né, lindos, assim, Dani, como a gente se trabalhamos juntos tanto tempo, assim, acompanhando tantos passos e tal, né? É muito emocionante te ver de novo, porque eu estava junto na tua primeira apresentação, então, assim, é sempre gostoso demais, assim, ver o que a biodança, o que esse sistema pode fazer, né?
e por trás disso pessoas iluminadas que fazem a diferença, né? Eu não conhecia a Dione nem a Cira, mas lindo de ver também o trabalho de vocês. Então, cada trabalho, eu penso sempre, né? Como é gratificante, porque a realização e chegar a ser um facilitador da sua vida e poder facilitar a vida de tantas pessoas cada vez mais, levar esse sistema para todos os recantos, né, desse universo. Então, gratidão por essa oportunidade. E, de novo, né, que a GB siga firme e forte, podendo levar, então, tantas possibilidades para tantos lugares nesse universo. Um beijo para todo mundo. Gratidão, Ana. Permite, Maria, Afinal, vou pegar o gancho da Ana. Ana, vocês estão até nos meus agradecimentos aqui, ó. Aos meus amigos da AGB, que trilharam 4 anos ao meu lado, porque por 4 anos fui membro da diretoria ao lado de vocês, né? Por todas as trocas, por todos os aprendizados e o fortalecimento durante o projeto desse trabalho, meu muito obrigada. Muito obrigada. gratidão, Ana, por me trazer para a GB, que foi o seu convite, né? Que eu fiz parte da gestão anterior como vice-presidente, e o estímulo que eu assumisse também essa nova, né, gestão. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, Podemos. Márcia? Helena, se eu conseguir não cair, eu queria só falar do trabalho da Dani, da importância desse trabalho comunitário. A gente também agora está fazendo um trabalho comunitário no Parque Ramiro Souto, a importância de fazer esse trabalho mais para que todo mundo tenha acesso à biodança, para que a biodança chegue onde ninguém conhece. Então, lindo o teu trabalho e parabéns. Obrigada. Obrigada, Cira. Pode falar, Márcia. Elias, eu gostaria também de parabenizar a todos, mas principalmente a GB, porque a gente está nesse processo de divulgar, só que a gente está divulgando de um jeito extremamente afetivo pelos trabalhos apresentados, porque é isso, né? Às vezes as pessoas nem sabem o que é biodança, nunca ouviram falar, mas elas podem só assistir esse vídeo só, que vai estar disponibilizado para todos, vai ser excelente. É uma excelente ferramenta amorosa de um jeito único que é a biodança. Então, parabéns a toda essa equipe que está começando o trabalho e que conta com todos esses associados para a gente dar mais visibilidade ao que é biodança. E principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é gaúcha, né? Obrigada, Márcia. Não, até vou comentar com vocês rapidamente que eu estive em Curitiba, final de semana passado, onde nós estávamos reunidos 3 associações. A Abraça era um evento da Abraça, onde a GB participou e a Associação de Santa Catarina, onde nós firmamos, né, nos damos as mãos em prol da biodança e vamos estar juntas nesse projeto, né? Porque nós necessitamos levar a biodança nas práticas integrativas, tanto na área da saúde, quanto na educação e no meio ambiente. Isso é um projeto que nós 3 assumimos, né, lá em Curitiba, esse final de semana. E eu vim cheia de gás de lá por estar construindo essa rede com as demais associações. Eu acho que juntas nós podemos mais. E sou, assim, ó, gratidão a cada participante hoje, né? O nosso primeiro evento online da GB, e eu me sinto extremamente feliz em poder estar possibilitando, né, a apresentação de novos trabalhos
E daqui para frente nós teremos muitos, com certeza, né? E eu agradeço a minha equipe que está junto comigo, né? Porque nós somos uma equipe. E estou extremamente feliz com o desempenho de cada um. E gratidão, eu sei que a Aline não se manifestou, mas gratidão por você se fazer presente, né? E a todos que aqui estiveram. Me sinto honrada pela presença de cada um. Meninas, Vou de aproveitar, coração, antes que tu encerre, desculpa, eu achei que tu já ia encerrar. Antes que tu encerre, para deixar o convite, né, do nosso segundo encontro presencial, promovido pela AGB, vai ser no dia 3 de maio. Nós teremos em Cachoeirinha uma biodança aquática. Então, para as pessoas que estão aqui pertinho, sintam-se todas convidadas, associados e não associados. Logo, logo nas nossas redes, nós estaremos postando para vocês terem mais informação, aonde vai ser, horário, valores. Então, deixo o convite, a facilitadora de biodança que vai estar facilitando nesse momento da biodança aquática serei eu. Então, por isso que eu já estou trazendo esse convite para vocês, para nós não nos esquecermos. Desculpa, Maria Helena, pode continuar. não, tudo bem, Claudinha, que bom que você lembrou de... Porque nós temos várias atividades, né? Da AGB, tem coisas que a gente está divulgando. Nós teremos uma palestra, né? No dia 8, eu e a Grace estaremos, então, numa palestra e facilitando uma aula de biodança para os idosos, para os aposentados, né? E como outras tantas, a gente vai divulgar nosso calendário desse primeiro semestre, mas desde já eu agradeço, né, as meninas mais uma vez pelo belo trabalho, por terem aceito, né, fazer parte dessa nossa apresentação de primeiro evento online da GP Gestão 2025-2026. Gratidão a todos. E eu acho que a gente encerra aqui, né? A nossa foto! Batendo Nossa foto. a foto, A foto. tu tá fazendo a Vamos, foto. vou A fazer aqui. foto! Gratidão, Marco, por estar com a gente, né? É um didata da Frater. Gratidão a Ana, que, nossa, por tanto tempo ela também segurou a direção, né, da GP, e eu acho que é uma coisa que nós, facilitadores, precisamos. Vamos nos Fazer pre- com que a GP se fortaleça cada vez mais. E vamos. isso eu Peraí. conto com a minha equipe para que a gente faça um bom trabalho nessa gestão. Também. Vamos sorrir para a foto Vamos sorrir para a foto. Já. e tchau, tchau, né? Beijo a todos, de coração. Até a próxima. Até a próxima, Pronto. pessoal. Tá tirada a foto. Uma boa noite. Boa Boa Uma noite boa a noite. todos. Boa Bom noite a descanso. todos. Parabéns, gurias, Boa todas. noite, Parabéns, parabéns a Bruna. todas. Gratidão. Parabéns a